Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Historiando, e o tema de hoje é Revolução Industrial. A Revolução Industrial é dividida em duas partes, na primeira revolução e na segunda. Vamos nos atentar à primeira. Ela ocorreu na Inglaterra durante o século XVIII. E por que na Inglaterra? Bom, temos um tripé aqui para explicar os conceitos básicos que teriam feito a Inglaterra ser pioneira nesse processo. O primeiro teria sido o uso de seu comércio marítimo e de seus ataques corsários. Isso teria feito com que a Inglaterra tivesse o acúmulo primitivo de capital, algo que é tão fundamental para esse processo de industrialização que vai acontecer de forma lenta e gradual. O segundo ponto seria as colônias que a Inglaterra explorava. Nós sabemos como funciona essa relação entre metrópole e colônia. Basicamente, a metrópole, no caso aqui a Inglaterra, utiliza a matéria-prima da colônia, produzindo na própria metrópole e depois vende isso para a colônia. Nós sabemos que isso é um processo máximo de exploração, onde a metrópole tem um extremo lucro com isso. E o terceiro ponto, que além das colônias que a Inglaterra explorava, utilizava suas riquezas naturais e comercializava, também fazia isso de certa forma com as metrópoles, não na mesma relação evidente, mas também tinha algumas metrópoles sendo dependentes da Inglaterra. Um caso é o caso português do Tratado de Panos e Vinhos, onde a Inglaterra vendia panos para Portugal e Portugal vinhos para a Inglaterra. Porém, Portugal saiu prejudicado dessa relação. Inclusive, muito ouro e prata arrecadado por Portugal se destinava ao pagamento de dívidas com a Inglaterra. Então a Inglaterra tinha um lucro em cima das colônias e em cima de algumas metrópoles também. Ainda nesse contexto sobre a Inglaterra, é necessário dizer que ela passou pela sua Revolução Inglesa, que terminou com o parlamento bem fortalecido, de acordo com os interesses das classes dominantes, é claro, e esse parlamento vinha moderando a monarquia. O último ponto dessa contextualização seria a religião. A Inglaterra protestante, a população da Inglaterra fazia parte então daquela mentalidade, daquela ética protestante, que acreditava em uma predestinação, portanto o acúmulo de capital não era algo negativo, como a Igreja Católica criticava diretamente. Mas não, aqui você é um predestinado se você tem riquezas mundanas. Portanto, Deus fez com que você tivesse esses direitos, esses privilégios, portanto você poderia usufruir. Isso é essencial para a gente entender a transformação da mentalidade das sociedades que participaram dessas reformas ou revoluções. Vamos falar então sobre esse lento processo de transformação na forma de trabalho. Para isso, a gente precisa recapitular como era utilizado, como era a produção durante a Idade Média e nessa transição que vai desembocar no capitalismo de fato. Porque muita da produção do início do século XVIII na Inglaterra tinha características medievais. Quais eram essas principais características? A oficina era unida à casa, era unida ao domicílio do produtor. Então vamos pegar o exemplo dos produtores de panos, que utilizavam lãs e algodão, que era o grande exemplo da Inglaterra nesse momento. A Inglaterra se industrializou a partir da manufatura de panos. O produtor, ainda com as características medievais, utilizava o seu tear dentro de sua casa, que também era sua oficina. Ele participava de toda a produção do pano, de toda a produção do tecido. Ele também tinha alguns auxiliares, que seriam os seus aprendizes, tinha o auxílio da família também, e no máximo alguns jornaleiros. Esse sistema é denominado sistema doméstico de produção,
como já dissemos, se funde a oficina com a casa, às vezes dividiam até o mesmo forno. Então, é um processo muito mais rústico, certo? A relação de igualdade entre o dono do tear e aquele aprendiz que trabalhava para o dono era muito forte, existia uma relação de igualdade. Porém, o dono da casa, ao mesmo tempo, era dono do tear. Mas a produção, o que ele fazia, a forma com que ele trabalhava, era muito similar à do de seu aprendiz. Participavam de toda a produção. No meio desse processo, vai começar a ter um certo desenvolvimento tecnológico, por exemplo, dos teares, falando sobre a produção de panos. Em 1733, esse processo tem início com John Kay, que inventou a lançadeira volante. E vai desembocar bem mais à frente com a invenção do tear mecânico. É claro que a gente não precisa dizer aqui todo o processo, mas essa evolução tecnológica ocorreu e foi de forma lenta e gradual. Com o melhoramento do maquinário, aumentou-se a produção e surge uma necessidade dos produtores de utilizarem alguns comerciantes. Surge então essa nova figura, o comerciante, que ia pegar o tecido produzido lá pelos produtores em suas oficinas, em seu domicílio, e iam transitar com esse tecido até alguma feira, até alguma outra residência de pessoas que queiram comprar esses tecidos. Ele se torna então um intermediário. Porém, ele não compraria o tecido já finalizado. Compraria o tecido, por exemplo, sem o tingimento. Ele seria o responsável então por finalizar esse tecido para poder ser vendido. E para que ele finalizasse, para que ocorresse o tingimento, por exemplo, do tecido, era necessário que ele contratasse trabalhadores. Com isso, nasce o papel do capitalista. Ele investe o seu dinheiro no tingimento dos tecidos, vai vender o produto final, mas ele não participa do início da produção. Quando os produtores se endividavam, a única pessoa com quem eles tinham relação para poder fazer um financiamento era com o próprio comerciante. Aí vai surgir um problema. Esse comerciante fazia um empréstimo para o produtor que estava endividado, mas ele pegava como garantia o quê? O único pertence do produtor, no caso o seu maquinário, no caso o tear. Então o produtor começa a ficar refém do comerciante. Ao desenrolar da história, esse produtor vai ficar com pouquíssimas coisas sobre o seu domínio. Vai passar então a vender a única coisa que ele realmente pode, que é a sua mão de obra. Ele vai vender o seu tempo, a sua força de trabalho para os capitalistas. Aos poucos então vão surgindo diferentes oficinas separadas do domicílio. Então as pessoas não vão mais produzir aonde moravam. Inclusive, os aprendizes também moravam na casa do dono do tear, certo? Não era só o dono. Aos poucos, então, vão surgir as fábricas, as pessoas vão morar em suas residências e trabalhar nas fábricas. Isso vai fazer um trajeto, vai ter uma coisa nova, então, o deslocamento em relação casa-trabalho, que vai ser de fato, no século XIX, as grandes fábricas. É claro que esse processo que ocorreu não foi aceito de forma pacífica por alguns produtores, porque com o desenvolvimento tecnológico, se antes você precisava de 5 pessoas, de 3 pessoas para fazer determinado serviço, agora você precisa de 2, de 1, e isso gera o desemprego. E muitas revoltas aconteciam,
muitos produtores decidem quebrar os maquinários. Vamos falar agora sobre a segunda revolução industrial, que ocorreu no século XIX, e foi uma disseminação, foi um espalhamento da revolução que aconteceu na Inglaterra, da primeira revolução industrial, para outros países, como os Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Holanda. Tá certo? É um momento de expansão da revolução industrial. É um momento em que surgem novas técnicas, porque surgem novas necessidades também. Assim como vão passar a trabalhar com novas matérias-primas, no caso, o aço. A Inglaterra ficou muito reduzido ao trabalho com a lã ou algodão na produção de tecidos. Agora, no século XIX, com a disseminação dessa revolução, vão surgir novos materiais. Com esse desenvolvimento, o transporte também tem os seus benefícios. Surge então o navio a vapor, os trens a vapor, dessa forma agilizando o transporte, fazendo que o consumo pudesse ser feito em maior quantidade e a produção ia ter que atender a toda essa demanda. Entendem que é um ciclo? É um conjunto de fatores que fazem com que a revolução aconteça. É nesse momento que nós vamos ter as grandes fábricas. O trabalho agora é estritamente alienado, é um trabalho específico. Se lá atrás aquele produtor que fazia em sua casa o sapato, por exemplo, inteiro, desde a sola de borracha até os bordados em couro, a linha para que esse bordado fosse fixado, agora não é mais assim. Isso foi acontecendo aos poucos, desde o século XVIII até agora o XIX, onde isso se concretiza. Nas fábricas, a pessoa que é responsável por fazer o bordado da sola, ela só vai fazer isso e vai passar para um próximo, para que esse próximo passe, por exemplo, o cadarço, seja lá o que for. Então, a produção agora é específica, ela é alienada, ela é robótica. É nesse momento em que o ser humano vai perdendo o seu valor, sendo restrito somente à sua força de trabalho. Se antes a gente tinha uma relação entre o produtor e os seus aprendizes, os aprendizes que poderiam, dali um tempo, se tornarem mestres e terem a sua própria oficina em uma cidadezinha um pouquinho mais longe, isso não existe mais. A possibilidade de você ascender no seu trabalho, ela é mínima. Agora você é um operário padrão. É muito importante dizer que muita dessa mão de obra era composta por mulheres e crianças, porque essas teriam salários inferiores, assim como tem hoje, mas nessa época era de uma forma escancarada e as condições de trabalho eram mínimas. Então a gente vai ver surgir movimentos, sindicatos, grupos que se organizam contra essas fábricas, se organizam por melhorias nas condições de trabalho. Vamos então fazer uma breve revisão sobre o conteúdo que nós vimos hoje. Então, a primeira revolução industrial ocorre na Inglaterra durante o século XVIII. É um momento de passagem daquele modo de produção ainda com características feudais para um desenvolvimento tecnológico. Surge o comerciante, esse intermediário entre o produtor e o comprador. Aos poucos, esse desenvolvimento tecnológico vai separando o domicílio da oficina. E também é válido ressaltar aqui que o produtor ele se via em pé de igualdade com o comerciante. Porém, o comerciante sabia que não. O produtor viu o comerciante como, bom, ele precisa que eu produza para ele vender. Mas o comerciante tinha certeza, tinha a garantia de que era o próprio produtor que estava nas mãos do comerciante. Chegamos então no século XIX, momento da segunda revolução industrial, onde a primeira, se expande, se espalha por outros países da Europa, como França, Itália, Japão, Holanda, e vão surgir as grandes fábricas de forma lenta e gradual,
vão utilizar uma nova matéria-prima que antes era apenas o algodão ou a lã na Inglaterra para a produção de tecidos, e agora vai ser o aço, vai surgir os navios a vapor, os trens a vapores, fazendo com que a transição, o transporte seja facilitado, o consumo seja facilitado e a produção vai ter que dar conta de toda essa demanda. Por último, então, as condições eram precárias, utilizavam mulheres e crianças nas fábricas para ter um custo menor. As peças de reposição, que eram os trabalhadores, tinham a vontade, porque os acidentes eram muitos, mas o desemprego pelo desenvolvimento tecnológico também era muito grande. Então, muitas pessoas necessitavam de trabalho, independente das condições desfavoráveis. O que eu tinha para passar para vocês é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem puder curtir e compartilhar o canal, eu fico muito agradecido. Obrigado e até um próximo vídeo.